Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. E hoje eu tenho o prazer de receber um velho amigo de quase 50 anos. Mas além de velho amigo, um baita jornalista, um senhor escritor, um vendedor de livros assim, as mãos cheias, que acaba de lançar, faz exatamente um mês, lançou a biografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Companhia das Letras. Eu vou conversar com Fernando Moraes, que além do mais é meu vizinho. Não estivéssemos todos ainda tomando alguns cuidados por causa da pandemia, que não está resolvida, eu estaria na casa dele, bastaria ter atravessado a rua. Mas ainda estamos aí tomando esses cuidados. E, Fernando, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Como você deu dezenas de entrevistas para o lançamento do livro, completados 30 dias do lançamento, eu te pergunto, entre todas essas entrevistas que você deu, há alguma pergunta que você gostaria que tivessem feito a você e que não fizeram, e que você pode responder fazendo você mesmo a pergunta? Olha, a pergunta que as pessoas têm um certo pudor, talvez, de fazer é a seguinte: considerando que você é amigo do Lula há 40 anos, desde o tempo das greves, quando o Lula era peão e eu era um jovem deputado de 20 e poucos anos, e perdemos o contato no período que ele era presidente da República, que eu odeio ser percevejo de palácio, como dizia Itamar Franco, se isso não comprometeu ou comprometeria a isenção da entrevista. Se ambos, autor e personagem, não correríamos o risco de ser acusados de estar fazendo aquilo que a gente chama na categoria profissional de entrevista chapa branca, que acaba parecendo mais um processo de canonização do cara, né? O Lula vai virar santo, então chama o Fernando Moraes para fazer o processo de canonização. As pessoas ficam meio, constrangidas pelo fato de as entrevistas serem todas feitas por jornalistas, que pareceu uma coisa indelicada comigo, com a minha história. E eu, se você fizesse essa pergunta, eu ia te dizer o seguinte: olha, a melhor resposta para a isenção, a melhor garantia da isenção dessa entrevista, que eu venho tentando há 20 anos, e o Lula vem escapulindo, é um fato muito simples. O Lula não leu uma linha, uma sílaba, um parágrafo do livro. Uma coisa que seria natural, por exemplo, é um personagem dizer para o autor: olha, tem um problema que eu preferia, em defesa da minha intimidade, ou em defesa de fulano de tal, da minha família e tal, que você não tocasse um tema, nada. Quando o máximo aquilo que me perguntam nessas dezenas de entrevistas que eu tenho dado é o seguinte: o que o Lula achou do livro? E eu vou te dizer, Juquinha, aqui, embora seja ateu,
Eu juro por Deus, juro pela alma da minha santa mãezinha, que eu não sei até hoje o que o Lula achou. O livro foi entregue a ele na mesma hora que você recebeu, mesma hora, o livro impressinho e tal, que nem esse que está aqui do lado, com capa e todas as páginas, as fotos e tal. Ele estava subindo no avião para ir para essa turnê europeia, foi um sucesso, né? Imagina ele ser recebido no Élysée pelo Macron e outros, o atual chanceler da Alemanha. Na hora que ele estava subindo no avião, foi lá um amigo e disse: Fernando pediu para entregar para o senhor. Bom, deixa eu te interromper só por uma razão. Quem está nos vendo já ouviu o autor, o senhor Fernando Moraes, me chamar de Juquinha. O que, aliás, é uma coisa curiosa, porque o doutor Sócrates também me chamava de Juquinha. Doutor Sócrates, esse aqui, ó, esse, não o filósofo. Tá? O filósofo eu não conheci esse aqui, da democracia corintiana. Né? Me chamava de Juquinha. E eu tenho 1,86 m, sou muito maior que Fernando Moraes. Mas é a nossa intimidade. Qual é a origem dessa intimidade? Curiosamente, hoje ao subir para o meu escritório para fazer a entrevista com o Fernando Moraes, eu me lembrei desse quadro aqui, feito pelo cartunista Gervásio, piauiense, grande cartunista. E olha que coisa curiosa, porque estamos juntos, Fernando Moraes, ele agachado, eu em pé, ao lado de Lula e de Chico Buarque de Holanda, que foi patrão do Lula. Revela a biografia de Fernando Moraes. E também tem uma coisa que é preciso contar, já que aqui não é só uma entrevista formal, que nem aquelas que a gente está habituado a ver, eu preciso contar coisas da minha relação com o Juca. Esse Juquinha não é exatamente pela estatura. Aliás, outro dia eu vi uma foto em que estamos os três, doutor Sócrates, você e eu pareço um anão de jardim perto de vocês dois. Porque o Sócrates também era um galalau, né, compridão. 1,90 m. 1,90 m. E então esse Juquinha, que parece contraditório para alguém dizer para um amigo que mede 1,5 palmo mais que você, se deve primeiro ao enorme carinho que eu tenho por ele desde que conheci. E para vocês terem uma ideia de quem é o Juca, porque se deixar por conta dele, ele não conta essas coisas. Eu me lembro que eu fui da área pública durante muito tempo, fui deputado, fui secretário, fui candidato a governador e tal. E numa das minhas passagens eu invoquei com o governador e enfiei o pé na bunda dele, pedi demissão, e o primeiro telefonema que eu recebi, no dia seguinte, os jornais deram: secretário de Educação pediu demissão, papá. Na manhã seguinte, toco o telefone, era o Juca, que era na época diretor da revista Playboy, na Abril, ou de um conjunto de revistas da qual a Playboy fazia parte. O Juca virou-se para mim e disse o seguinte: bom dia, tudo bem? Eu achei que era, tô solidário, porra, legal você ter saído, já que não dá para consertar a educação, cai fora mesmo. O Juca falou o seguinte: tem emprego? Falei, não. Daqui a um mês vou ter que pagar condomínio, supermercado. Falei, então passa aqui na Marginal, na Editora Abril, que tem emprego para você aqui. No dia seguinte eu estava fazendo um trabalho para a revista Playboy, o perfil de um ditador boliviano. E não esqueço, jamais me esquecerei. E olha que a Bolívia teve ditador para sair pela costura. O grande Melgarejo, Manuel Mariano Melgarejo, que era um ditador com peculiaridades saborosíssimas,
E o Juca me perguntou, o que você quer fazer? Bom, primeiro a pessoa te ligar para te oferecer emprego, quando você está precisando de emprego, é mais do que um reconhecimento profissional, é um gesto de carinho, um gesto de solidariedade. É o cara que sabe que tem açougue, que tem farmácia, que tem supermercado para pagar. Então, esse é o Juca, esse é o meu Juquinha. Por isso é que eu olho para cima, enquanto com ele de vez em quando aqui, ele dando voltas no quarteirão, e a gente para um pouquinho para conversar, eu olho para cima chamando ele de Juquinha. Então é isso. Olha aqui, Juquinha é muito esperto, porque imagine um jornalista como Fernando Moraes dando sopa, ele, diretor de revista, se não ia contratar. Fez matérias deliciosas para Playboy. E eu queria que você respondesse a uma outra grande jornalista, a nossa Maria Inês Nassif. Juca, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês. Fernando, eu estou devorando e amando o livro, como devorei e amei todos que você já escreveu. E eu sou sua fã. Aí eu queria aproveitar essa conversa para pedir uma opinião sua acerca de uma opinião minha. Eu acho que o Lula, desde que saiu da cadeia, ele exibe um amadurecimento intelectual muito maior e exibe também um discurso de classe muito mais definido, né? Eu suponho que esse período de luta judicial, de injustiça, de estar diante dessa perseguição horrorosa da Lava Jato, imprimiram nele uma consciência dos limites de negociação e dos limites de confiança que você pode ter nessa classe dominante brasileira. Eu sempre achei que ele é um cara inteligente, muito preparado, ao contrário do que pensam pessoas que acham que ele ascendeu ao poder exclusivamente pelo seu carisma. Mas acho que ele deu um grande salto de qualidade. O que você acha disso? Olha, primeiro eu queria aproveitar para contar uma historinha que diz respeito particularmente à família Nassif, que é o seguinte: a maioria das pessoas acha que quando um sujeito se atreve, um autor, se atreve a escrever a história de um sujeito como Lula, que tem mais de 100 livros publicados sobre ele. Eu tenho aqui uma base de dados que foi feita pelo Morando, pelo Capitão Cabeleira, para mim, de internet, e tem mais de 100, não sei, 60 e tantos livros, contando tudo do Lula, desde a unha encravada até o último fio de cabelo. Então a pessoa imagina, o que o Fernando fez? O Fernando fez um belo trabalho de copy. Pegou tudo isso, selecionou os melhores momentos daqui e dali e deu um texto saboroso, tal, papapá. Estão enganados. Por exemplo, 90%, 9 entre 10 brasileiros, e aí eu incluo muitos petistas, achavam ou acham, que ainda não leu o livro, isso aqui agora chama Spoiler! Spoiler! Contar o fim da história. Mas não vou contar o fim, vou contar um pedaço. 9 entre 10 brasileiros, petistas incluídos, acreditam que o PT nasceu no Colégio Sion, que fica aqui entre a minha casa e a casa do Juca, e no comecinho de 1980, logo depois que o Lula saiu da cadeia. Falso. O PT nasceu em Poços de Caldas, onde nasceu a Maria Inês Nassif. O PT, na verdade, a semente do PT nasce na Bahia, num congresso de petroleiros. Estavam começando, em 79, estavam começando a voltar os exilados. Estava lá o Mino Afonso,
alguns perseguidos, como Fernando Henrique Cardoso, e o Jacob Ittar, que era uma pessoa desconhecida, que era um petroleiro ligado à FUP, Federação dos Petroleiros, e falou-se pela primeira vez na possibilidade de, quando houvesse democracia no Brasil, que se criasse um partido de trabalhadores. A segunda vez foi aqui no interior de São Paulo, na cidade de Lins, que teve um congresso estadual de metalúrgicos e, de novo, discutiu-se um monte de coisa, questões salariais, questões de condições de trabalho e tal, mas ali o fio que conduziu aquela reunião foi o seguinte: criar um partido político. E aí tem uma outra novidade, para mim, e provavelmente até para o Sejo que terá sido, que é o seguinte: um dos defensores ferrenhos da criação do Partido dos Trabalhadores era ninguém menos que o Joaquinzão, Joaquim dos Santos Andrade, que todo mundo que a esquerda tratava como um pelegaço. Dizia-se, inclusive, injustamente que ele recebia um capilé ali por fora e tal. Ele morreu num asilo de sindicalistas pobres. O Joaquinzão lá defendendo a criação do PT. A terceira tem um intervalozinho que é uma tentativa de trazer exilados, que é a chamada reunião dos Pampas, o Hotel Pampas, em São Bernardo do Campo. Eu estava presente, para desespero do meu partido, do MDB, que eles achavam que era uma traição eu ir me meter com essa cachorrada do PT. E ali houve uma tentativa, tinha um monte de brisolista, Fernando Henrique estava lá, Ruth Escobar, a atriz estava lá. Foi uma tentativa semifinal de consolidar o partido. De lá, naquela noite, eles terminam a reunião dos Pampas, pegam o carro, que todo mundo nos fusca, caindo aos pedaços, né? E tocam o pau e vão parar no sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas, onde a Marinês nasceu, e onde, veja só como o mundo é pequeno, o Cabo Daciolo tem razão, não há coincidências. O Cabo Daciolo e o Nietzsche, não há coincidências nesse mundo. Poços de Caldas foi a cidade onde o Lula passou sua primeira lua de mel. Não com a Marisa, com a primeira mulher dele, que acabou envolvendo ele numa das grandes tragédias pessoais, que eles estavam doidos para ter um bebê, ela finalmente fica grávida, depois que eles casam, ela fica grávida, e no dia do parto, ela morre no parto e o bebê morre no parto. E eles tinham passado... Você vai responder à questão da Marinês, se o Lula saiu mais maduro da cadeia, e vai responder junto à sua, em que você diz que ele saiu da cadeia muito mais anti-imperialista, no próximo bloco. Até já. Eu estou conversando com Fernando Moraes, autor de Lula, a biografia do presidente da República durante 2 mandatos, talvez próximo presidente para cumprir um 3º mandato e repor o país no caminho da civilização. Não é? E ele vai responder a uma pergunta feita no bloco anterior, jornalista Marinês Nassif, sobre se Lula saiu do cárcere mais maduro. E uma pergunta que eu fiz de contrabando, se ele saiu mais anti-imperialista, como eu ouvi Fernando Moraes dizer. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhum desconforto de afirmar isso com segurança. As duas coisas, tanto a pergunta feita pela Marinês sobre o amadurecimento político dele, quanto a garupa do Juca aí sobre a questão do anti-imperialismo dele.
Eu estou convencido de que, no grosso, no geral, o Lula que saiu da cadeia é infinitamente melhor do que o Lula que entrou na cadeia. Para desespero dos inimigos dele, né? Porque supunham, talvez, que ele fosse sair de lá de rabo entre as pernas. Chapéu na mão pedindo, o juiz tal, me libera, diminui minha pena, deixa pôr caneleira, eu cumpro a pena em casa e tal. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que a prisão deu a ele reforçou, consolidou nele uma convicção que vinha se desenvolvendo nele a respeito do que é este país, que é algo cumprido, que começa lá no chão de fábrica, na hora que ele começa a perceber que ele fabricava peças para movimentar transatlânticos gigantescos, que no dia dos testes desses motores quebrava vidraças. A fábrica era em Santo André, quebrava vidraças em Santo André. Tamanha era a dimensão desses motores. E ali ele foi tendo uma consciência que para nós pode ser meio banal, que é o seguinte: pô, esses camaradas estão vendendo esses motores de navio, essas locomotivas, por $1 bilhão lá fora e pagando essa merda que pagam para nós. E ele começa a ter consciência disso e começa a ter consciência da diferença de salário. Fulano trabalha o mesmo que eu, por que ele está ganhando mais do que eu ou menos do que eu? A vida sindical, para a qual ele é levado um pouco pelo irmão, o Frei Chico, que é um velho militante, velho amigo, um velho militante do Partidão, que queria levá-lo para o Partidão e ele não aceitou. Chegaram a trazer um capa preta, um dirigente do Comitê Central do Rio de Janeiro, o De Maria, que era comandante da Marinha Mercante. Chegaram a trazer, levar o cara para São Bernardo do Campo para ver se ele conseguia arrastar o Lula para o Partidão. Quando o Lula sacou do que se tratava, ele deu uma chupada no Frei Chico e disse: porra, Feri! As pessoas, o Frei Chico não é, para quem não sabe, não é um religioso. E ganhou o apelido porque ele ficou careca e ficou com o cabelo só aqui em cima das orelhas, ficou parecendo uma tonsura de religioso. E o Lula dá uma chupada no Frei Chico, dizendo o seguinte: não faça mais isso. Diz, pode levar quem que você quiser do Partidão, do partido que for, mas vai conversar comigo dentro do sindicato publicamente. Na frente lá da direção, discutimos política, discutimos salário, o que ele quiser. Ele começa, eu acho, que a primeira vez que ele se dá conta das iniquidades desse país, da tragédia que é esse país, é quando ele ele já é dirigente sindical, já membro da diretoria do sindicato dos metalúrgicos, ele está na primeira viagem dele para o exterior, que era uma convenção no Japão, em Tóquio. E no meio da convenção ele ainda não tinha usado a palavra. Você vê como é que esse mundo é maluco. O secretário do trabalho do Maluf, que era o inimigo cuspido e escarrado de todos nós, o cara na moita liga, acha o Lula em Tóquio. Vocês imaginam, 40 anos atrás, você localizar uma pessoa em Tóquio por telefone e diz para ele o seguinte: o Frei Chico, seu irmão, está no DOI-CODE e muito provavelmente está sendo torturado. O Lula largou o Congresso, se meteu no primeiro avião que arrumou, fez uma escala nos Estados Unidos, desceu aqui, e isso já mostra um pouco o caráter do Lula. Qualquer um de nós ia bater primeiro na delegacia do bairro,
depois não sei onde, depois no DOPS, depois não sei o quê. O Lula foi ao comando do 2º Exército, no Ibirapuera. Ele não era ninguém, ele era um sindicalista, como tinha 200 sindicalistas no Brasil. Ele vai lá para falar com o comandante do 2º Exército para saber o seguinte: cadê meu irmão? Onde é que está meu irmão? Um negócio surpreendente, porque eu me lembro, a gente tinha medo de passar perto do comando. Puseram um oficial para conversar com ele, enrolaram ele, mas acabaram dizendo: alguém disse, seu irmão está preso no DOI-CODE, e ele soube depois, estava sendo torturado de uma maneira brutal. Olha aqui, bom, você está dando um spoiler atrás do outro, disse que não ia dar. Daqui a pouco você não precisa comprar o livro. Tá bom, então vamos voltar para a pergunta da Marinês. O livro é magnífico, mas agora você sabe que televisão tem o problema de tempo. Você vai juntar tudo, mas antes você vai comentar um comentário de um dos anjos da guarda do ex-presidente Lula em Curitiba, o nosso doutor Rochinha, que ao lado do doutor Manuel Caetano fez companhia ao Lula durante todo o período da prisão do Lula. Veja o que diz o Rochinha e depois junta tudo e use o poder de síntese, senhor jornalista. Olá, Juca, como está? Eu te disse que com torcida na Vila o Santos não cai. E não caiu. Olá, Fernando, como vai? Eu queria dizer a você, Fernando, que a passagem do presidente Lula por Curitiba não foi só de sofrimento. Nós também tivemos alegrias. Uma delas, minha, foi reencontrar o Juca Kfouri. Outra foi ter o prazer de ter um contato mais a miúde com você, que é uma figura doce, maravilhosa, que irradia energia o tempo todo. Outra foi reencontrar o meu camarada Frei Chico, que nos anos da década de 1970 foi meu assistente aqui em Curitiba no Partido Comunista Brasileiro. Eu que militava junto com ele naquele leito maravilhoso, histórico da política brasileira. Mas o presidente Lula, quando chegou em Curitiba, afirmou com uma convicção notável que o Moro era mentiroso e que a Lava Jato era um embuste e que fracassaria. Como de fato acabou fracassando, como todas as outras vezes na história do Brasil, em que a direita usou o discurso anticorrupção para atacar lideranças populares. E nós superamos isso a partir do instante em que o Supremo reconhece que o presidente Lula é inocente e nos oferece novamente a possibilidade de reconquistar plenamente a democracia. E nós faremos isso com a energia que o presidente Lula continua irradiando, notável, fantástica. Ele nos conduzirá, sem dúvida nenhuma, o compromisso que a nossa geração assumiu a partir do Pacto de 88 e antes, com a derrota da ditadura, de transformar o Brasil num país democrático. Um grande abraço a vocês. Pô, que bom ouvir, doutor Rochinha. Você sabe, Juca, que essa capacidade do Lula de cativar a alma das pessoas e, sobretudo, a convicção que ele tinha da inocência dele era tão grande que, além dele ter tido como anjo da guarda uma pessoa como o doutor Rochinha, o chefe da carceragem dele, aquele bonitão que parece artista de televisão, um Chastalo, passou a tratá-lo como um filho trata um pai, não como um carcereiro trata um preso. Mas então eu vou voltar à pergunta da Marinês, que é o seguinte: em primeiro lugar, além de todo esse rol de convicções que vão sedimentando aos poucos na formação do Lula, os 580 dias que ele passou, 581 dias que ele passou na prisão, ele se dedicou a ler obsessivamente
eu ia lá e via a pilha de livros que eu tinha acabado de ler, que ele punha atrás, tinha um guarda-roupa, que tinha um vãozinho, e a pilha de livros, provavelmente ele terá lido em 581 dias mais livros do que muito intelectual do nosso país. E o Lula, ele queria saber tudo. Então, por exemplo, um dia ele pediu ao doutor Rochinha que procurasse a melhor livraria de Curitiba, se não tivesse lá, que viesse a São Paulo, que ele queria duas coisas. Em primeiro lugar, o melhor dicionário brasileiro. Em segundo lugar, um atlas. Porque se de uma hora para outra, num dos livros que ele estava lendo, alguém fizesse uma referência à revolta do São Joaquim de Tumucumaque, ele ia lá no Atlas saber onde é que ficava São Joaquim do Tumucumaque. Então, além de toda esta carga que ele veio acumulando aos poucos na vida sindical e na vida política, ele adquiriu algo que ele próprio reconhece que faltava a ele, até por falta de tempo, que era a densidade da compreensão de por que as coisas aconteceram. Então, o Lula, por exemplo, sabe hoje, vou te dizer isso, eu sou um brasileirista. Falar que é brasilianista é arrogância. Eu sou um brasileirista que se interessa, eu não sei nada de colônia, de império, mas da independência para cá, e sobretudo da Revolução de 30 para cá, eu conheço superficialmente, mas quase tudo. O Lula hoje sabe mais do que eu sobre as revoltas populares que aconteceram no Brasil, com uma longa vantagem. Quando ele saiu da cadeia, uma das primeiras coisas que ele me falou foi o seguinte: vou arrumar trabalho para você, meu caro. Paralelamente à biografia, você vai ajudar a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, a fazer uma coleção sobre as revoltas populares brasileiras que não nos ensinaram nos bancos de escola. Então, tudo isso contribuiu para que o Lula adquirisse essa densidade a que se refere a Marinês. Quanto à questão do anti-imperialismo, na hora que começa a vazar as informações do Edward Snowden, desenterrada pelo Glenn, ajudada a desenterrar pelo Glenn Greenwald, e depois os vazamentos do Wikileaks, feitos pelo Julian Assange. Aliás, eu aproveito para convocar todo mundo aqui para manifestar sua solidariedade para o Assange, que está na bica de ser deportado da Inglaterra para os Estados Unidos, e dependendo do Estado para onde ele vai nos Estados Unidos, ele pode ser condenado à morte por traição. Então, na hora que essas coisas emergiram, na hora que o Assange conta que o governo do postiço, o governo dos golpistas da Dilma, o governo do Temer, do Aloysio Nunes, do Zé Serra, começou a frequentar o Departamento de Estado, e o Moro começou a frequentar o FBI e a CIA nos Estados Unidos, e que eles estavam levando informações para Chevron, para ExxonMobil, que são as duas gigantes do petróleo no mundo, que estavam de olho no quê? No pré-sal. Então, ele começa a se dar conta do seguinte, e ele começa a rever as experiências que ele, como presidente da República, teve nas relações com dois presidentes norte-americanos, um republicano, que foi o Bush filho, e um democrata, que foi o Barack Obama. Na hora que ele descobre que o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, negro, democrata, tinha mandado grampear os telefones da direção da Petrobras e que tinha mandado grampear os telefones da Dilma, presidente da República,
essas coisas vão aflorando e o Lula que põe os pés, aquele dia em que ele dá um beijo na Janja e desce, na hora que ele põe o pé no asfalto, quem está pisando ali é o futuro presidente da República, com uma cabeça infinitamente mais comprometida com a questão social. Tem mais uma coisa, racismo. O Lula saiu de lá antirracista, militante, ativista. Ele já era. Ele abriu não sei quantas dezenas de embaixadas na África. Diplomata, com todo respeito pelos nossos amigos diplomatas, começar do grande Celso Amorim, diplomata não gosta de ir parar na África, não. O povo gosta do circuito Elizabeth Arden. É Londres, Paris, Nova York. E ele abriu embaixadas em toda a África com um argumento que a gente tem que enfiar na nossa cabeça. O Brasil tem com a África uma dívida que jamais conseguirá pagar, que é a da escravidão. Então, Tá perfeito. O Lula saiu de lá prontinho. Ele já tinha feito uma revolução sem dar um tiro, Juca, você não conhece nenhuma. Revolução Francesa teve sangue até a canela, Revolução Russa, sangue até a canela, Revolução Chinesa com sangue, Revolução nossa, querida Revolução Cubana, sangue até a canela. Ele fez uma revolução aqui, tirou da miséria 40 milhões de pessoas, não botou ninguém na cadeia, não deu um tiro, não deu um tapa na orelha de ninguém. E você continuará essa conversa comigo no nosso próximo bloco. Até já! Converso com Fernando Moraes, autor da biografia de Lula pela Companhia das Letras, que já está aí lançada faz um mês e já em 4º lugar na lista dos livros mais vendidos no Brasil. Fernando Moraes, você fez uma referência... Quarto lugar na contagem do Moro. Se fizer o levantamento da contagem da Amazon e da relação de livrarias, está em primeirinho. Olha só que boa notícia, não sabia. Não falo por vaidade, não. Eu tenho milhões de livros vendidos. É para corrigir... Por correção da informação. Exatamente. O Moro está espalhando por aí que ele está na frente, o livro dele está na frente do livro do Lula. Tá bom. Não, aliás, as pesquisas mostram isso com clareza, como ele está muito na frente do Lula. A última, né, do IPESP mostrou que o Lula ganha no primeiro turno em qualquer cenário que se coloque. 48%. A soma de votos de todos não dá a soma de votos do Lula. Mas você fez uma citação a Cuba. E outra coisa que eu li e que eu gostei de ter lido é que você, entre as 3 pessoas para as quais você mandou o seu livro em Cuba, presidente de Cuba, mais alguém que eu não me lembro quem, está o Leonardo Padura, cujo último romance, lançado pela Boitempo, eu acabo de ler e é magnífico, Poeira ao Vento, tem uma posição em relação a Cuba bastante diferente da sua. Mas eu vejo que você gosta e respeita o Leonardo Padura. Gosto do Leonardo Padura, respeito o Leonardo Padura e respeito as divergências que ele tem com a Revolução Cubana. Por iniciativa, veja você, por iniciativa do presidente Lula, eu tive a oportunidade de jantar com Padura, de quem eu era apenas leitor. Eu reconheço muitas das críticas que ele faz à Revolução Cubana. Acho que é impossível você fazer críticas à Revolução Cubana, ou pelo menos aos erros da Revolução Cubana, sem levar em consideração que se trata aqui de um país que tem o PIB das LU, digamos, e que está há 60 anos sendo agredido diplomaticamente, comercialmente
e militarmente pelos norte-americanos, para que as pessoas que estão aqui em São Paulo tenham ideia, de Havana a Miami é como ir daqui a Piracicaba. Para quem está nos vendo no Rio de Janeiro, é como ir do Rio a Juiz de Fora, mais ou menos. Não conseguiram. A Revolução Cubana já enterrou 9 presidentes norte-americanos e continua lá. Antes as pessoas diziam, não, está sendo sustentada pela União Soviética, na hora que acabar a União Soviética, essa porcaria de socialismo aí vai para o vinagre. Está lá oferecendo médicos, grupos de médicos para países ricos. Saíram durante o Covid, saíram brigadas de médicos cubanos para ir para a Europa, para ir curar no norte da Itália, curar a gente que estava morrendo de Covid. Bom, aí tem a velha questão, né, Fernando? Se o regime é tão ruim, para que bloquear? Deixe. Para que bloquear? Mostre para o mundo. Para que bloquear? Mostre para o mundo. Por que nenhum deles teve coragem de suspender o bloqueio? O Obama prometeu e não cumpriu. O Obama ganhou um prêmio Nobel preventivo, como se fosse vacina, e ele disse o seguinte, que ele ia devolver Guantánamo, que é um enclave norte-americano dentro de Cuba, que ele ia fechar a prisão onde estão sendo torturados islamitas dentro de território cubano e que reataria relações com Cuba. A única coisa que ele fez, a única promessa que ele cumpriu, foi o reatamento de relações com Cuba, que é uma coisa superficial, não mudou na essência. E é preciso dizer uma coisa, o Biden, o primeiro ato da política exterior do Biden, pode ir no Google, que o Google fala isso, o primeiro ato da política exterior do Biden foi dotar uma verba de 20 milhões de dólares para ajudar, entre aspas, a democracia em Cuba. Era para quê? Para financiar esses caras, que se você for olhar no meu livro, ou no filme que fizeram em cima dele, é uma corja de traficantes de arma e de cocaína. É gente que está se utilizando da palavra democracia de uma maneira herege, porque tomam dinheiro da CIA, tomam dinheiro do Departamento de Estado para pôr bomba em Cuba, mas para ganhar dinheiro como contrabandista de armas. Fernanda Moraes, voltemos ao seu livro. Hildegard Angel, jornalista, tem uma pergunta a te fazer muito pertinente. Fernando, foram 10 anos, certamente foram milhares de horas de gravação, milhares de fotos e documentos e de relatos que não foi possível para você incluir em 2 volumes da biografia de Lula, porque a expectativa são 2 volumes, não é? O que foi mais difícil para você? Escrever a biografia do Lula ou deixar de escrever, deixar de publicar tantas coisas apuradas e que devem ser também maravilhosas? Olha aí. Ou o segundo volume contemplará isso tudo? Em primeiro lugar, eu prometo que o segundo volume contemplará tudo isso. Agora, eu vivi na biografia do Lula uma experiência semelhante que eu tinha vivido na biografia do Paulo Coelho. É o problema de biografar a gente viva, né? É o pepino. Na hora que eu terminei a apuração que eu estava escrevendo, eu com uma certa frequência dava uma travada. Estava travada e não sabia como lidar com determinados temas e tal. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, esse cara não é que ele abriu as portas da casa dele para mim durante 4 anos. Ele abriu a alma dele para mim. Será que era um conflito ético? Será que eu tenho o direito de fazer revelações dessa natureza? E aquilo me deixava, sabe, com um conflito interior. Quem me salvou foi a minha cônjuge, a queridíssima Marina,
que é uma italiana brava, como o Juca sabe, o Juca conhece a Marina muito bem, e que, além disso, é historiadora, é pós-doutora em História. E o dia que ela falou, por que você parou de me mostrar que é a única pessoa que lê as coisas que eu escrevo? Ela falou, já tem 10, 15 dias, você não me mostra nada. O que é preguiça? Parou de escrever? Eu falei, não, eu estou aqui sem saber o que eu faço. Tem esse episódio, tem esse, tem aquele. Eu não sei se eu ponho, se eu não ponho. E ela, sem se emocionar, disse o seguinte, você está querendo submeter o seu leitor a uma censura que o Paulo não te pediu. Toca o pau, escreve o que você apurou. Isso me aliviou, porque chegou um dia eu cheguei a falar com o Lula, no meio de uma conversa, eu fiquei 10 anos grudado no calcanhar dele. No meio de uma conversa ali, ele falou alguma coisa que eu nem me lembro mais o que era, e aí eu dei um cutuco nele, falei, presidente, eu não estou aqui de observador, não, eu estou aqui de autor. Ele falou o seguinte, você cuida do seu livro, eu cuido da minha vida, toca o pau. Então, não tem absolutamente nada. Se tem alguma coisa ali que ele não gostou e tal, eu volto a insistir, eu não escrevi esse livro para o Lula, eu escrevi esse livro para você que está me assistindo aí, para a Hilde, para o Juca, para a Marinês, para todo mundo que está me dando privilégio. Escrevi para vocês, para tentar o quê? Onde é que está o alvo final disso? Mostrar um pouco da história desse país que esconderam da gente nos bancos de escola. Eu estou fazendo esse livro, eu fiz esse livro e vou fazer o segundo volume para as minhas netinhas, os netos do Juca, da Hilde, porque é para esse pessoal saber o país em que a gente vive. Fernando Moraes, você teve um gesto belíssimo, fazer um lançamento do livro em Araraquara e destinar a renda desse lançamento ao Walter Delgatti, o maravilhoso hacker que ajudou a desvendar a Operação Vaza Jato e a desmoralizou devidamente. Como é que foi essa experiência? Olha, eu descobri quando o Intercept do Glenn Greenwald e depois, quando o Zanin, a Valesca, os advogados do Lula, conseguiram no Supremo que os documentos da chamada Operação Spoofing da Polícia Federal estavam guardados sob segredo, e eles conseguiram a liberação disso, eu falei, pô, mas esse cara é o nosso Snowden. Se esse cara não tivesse desenterrado essa pudriqueira, esses cadáveres, porque o que ele tira lá da República de Curitiba são isso, né? São os cadáveres do Moro, do Dallagnol, daquele barbudo, daquele cabeçudo com um cavanhaquezinho, que no dia que o Lula pede autorização para ir para o velório do netinho, que tinha morrido, pô, isso é de uma barbaridade, de uma brutalidade, de uma selvageria. Esse cara declara o seguinte, o malandro está querendo sair para dar um passeio. Na hora que eu vejo essas coisas, eu falo, pô, quem é esse cara? Quem é? Tem um monte de gente aí querendo falar com ele, fazendo... O 247 chegou a fazer uma grande entrevista com ele e tal. Fui querer saber quem era e descobri que é um menino com uma história dramática, que foi abandonado pelo pai e pela mãe quando era criança, viveu de favor na casa dos outros, estudou em escola ruim, foi viver na casa da avó e se meteu num monte de rolo. Ele, pra você ter uma ideia, chegou um momento que ele estava fazendo direito em Ribeirão Preto, chegou um momento em que, para ganhar dinheiro, para comer, ele fazia trabalho escolar com os colegas e vendia. E aí eu fui atrás desse cara, descobri, conversei com ele, eu só conheci ele agora, cara a cara, anteontem à noite.
lá em Araraquara. Falei com ele algumas vezes por internet, até porque ele estava proibido, ele estava com tornozeleira mecânica e proibido de usar a internet, então ele tinha que ir ao escritório do advogado dele, do Dr. Ari, e eu descobri que a comida dele estava indo para a casa dele de como é que chama esse entregador aí? iFood. iFood. Isso. iFood. Que ele estava morando de favor. Eu falei, alguém precisa fazer alguma coisa para ajudar esse moleque. E aí eu pensei no seguinte, eu vou tentar dar uma ajuda que materialmente não vai resolver o problema dele, mas que eu gostaria que se transformasse num símbolo, que pelo menos despertasse a consciência da sociedade para isso, para o papel que ele teve, para a coragem que ele teve de entregar isso. E uma coisa importante que é o seguinte, ele podia ter oferecido isso por uma fortuna para os grandes veículos. Ele não pediu um tostão. O primeiro telefonema que ele dá, que é para a deputada, na época, candidata a vice-presidente, a Manuela Dávila, do PCdoB, o primeiro temor dela foi de que fosse uma armadilha contra ela, das autoridades, da federal, não sei o quê. Na hora que ela percebeu que não, ela falou, bom, esse cara deve estar querendo uma grana. E perguntou, isso custa alguma coisa? Falou, não quero nada. Ele não recebeu um tostão furado, 1 centavo de mel coado por essa maçaroca. São 8 terabytes. O Juca, sabe o que são 8 terabytes? São mais de 8 milhões de páginas que ele levantou. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer eu não estou fazendo lançamentos presenciais. Por causa da doença, porque eu quase morri e ainda estou convalescente. Não quero contaminar os leitores e não quero também agravar a minha situação. E você sabe, eu ser autor, você sabe que é impossível você fazer um lançamento presencial sem apertar a mão da pessoa, sem dar um abraço, dar um beijo e tal. Eu falei, olha, isso é uma irresponsabilidade. Se eu estou pregando que as pessoas mantenham o distanciamento social, que a doença ainda está aí, como é que eu vou fazer isso? Aí resolvemos montar uma operação em Araraquara, que ficava uma pessoa recebendo os livros dos leitores num canto, trazia a pilha de livros para a mesa, com um papelzinho com o nome da pessoa, eu fazia o autógrafo e levava para lá. A grana que deu, nem se vendeu livro para cacete. Eu fiquei com tendinite de tanto assinar autógrafo. Vendeu livro para cacete, mas não vai resolver os problemas dele. Mas não era isso que eu queria. Não era resolver os problemas dele. Era dar o exemplo. É uma questão simbólica. Simbólica para despertar a consciência da sociedade. Fernando Moraes, como infelizmente derradeira pergunta desse nosso papo, você foi vítima, está sendo vítima de pirataria e denunciou isso devidamente. Esse é um problema delicado, né? Porque voltando a Cuba há muitos anos que direito autoral, dane-se. Se eu tiver que pagar direito autoral aqui, meu povo não lê. Como é que você está lidando com isso? Olha, o direito autoral foi feito para proteger o trabalho, não o capital. A situação de Cuba é um pouco diferente. Quem mantinha esse sistema aí, que é muito engraçado, era a China. A China publicou um livro meu, o Olga, está em algum lugar aí, e na hora que eu fui lá receber o meu cascalho, eles disseram, não, nós não somos subscritores da Convenção de Viena, nós não somos obrigados a pagar direito autoral a ninguém. E nem você é obrigado a pagar direito autoral a nós. Se você quiser editar a obra completa do presidente Mao Tse Tung do Brasil, está aberto, está absolutamente liberado.
que é diferente de Cuba, que é o seguinte: o Estado paga o autor. Então, o nosso querido Padura, a quem nos referimos agora, vamos dizer que Padura venda... pergunta para o Beto, Frei Beto, que vendeu, sei lá, 1 milhão de livros do Fidel e a religião. O Estado paga menos do que a gente está habituado a receber na sociedade capitalista. Para quê? Para poder baixar o custo do livro e todo mundo ter o direito de ler. O que as pessoas não perceberam, não percebem aqui no Brasil, é o seguinte, que a única maneira de você permitir que a sociedade pobre leia livros que custam caro é você obrigar os deputados exigir por escrito os deputados em quem você vota que peguem as emendas parlamentares e criem bibliotecas públicas. Eu sou capaz de doar, do mesmo jeito que doei os direitos do meu livro em Araraquara para o Vermelho, menino, eu sou capaz de doar, combinar com a Companhia das Letras e dizer, olha, X% de tudo que eu publiquei, doa para a biblioteca pública. Agora, é preciso ter biblioteca pública. Então, nós, Juca, você, eu, todos que estiveram aqui presentes, nós temos que exigir. Você pega o sujeito, não, ele pegou a emenda parlamentar dele de 1 milhão de reais, 2 milhões, 10 milhões de reais, para fazer uma fonte luminosa em Jacutinga. Porra, faz uma biblioteca. Biblioteca é barato. E se você cria bibliotecas, você estimula autor e editora a doar. Por quê? Porque isso vai estimular a compra de livro. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho uma sacanagem piratearem o livro de alguém que vive de livros. Eu não tenho banco, eu não tenho fábrica, eu não tenho boi. Eu tenho um computador, não tenho, sabe? Vá piratear o Banco Itaú, vá piratear o Bradesco, o Santander. Você tem um computador e um extremo talento para contar história. E é muito bom conversar com você, senhor Fernando Moraes, autor, mas já tem o livro Lula em primeiro lugar nas relações de venda de livros confiáveis. Não confie, como eu, ingênuo, vi numa relação que eu não sabia, feita por Sérgio Moro, o justiceiro que está aí apanhando nas pesquisas. Fernando Moraes, muitíssimo obrigado. Não é a primeira e seguramente não será a última mentira do Moro. Exatamente. Aliás, ele vive disso, não é de hoje. Olha aqui, você sabe que toda quinta-feira, 9h30 da noite, tem entrevistas na TV aberta em São Paulo, TVT 44.1. Toda terça-feira, 9h30 da noite, TVE da Bahia também. Saiba que este programa com Fernando Moraes fecha a nossa temporada. O Entrevistas continuará no ar, com entrevistas que nós vamos repetir agora até meados de janeiro, quando voltaremos com entrevistas inéditas. Razão pela qual eu desejo a todo mundo ótimas festas, grande entrada de ano e a certeza de que em 22 nós voltaremos a votar direito e a colocar o Brasil no caminho que o Brasil merece, de um país com justiça, com democracia. Até lá, sempre sem esquecer que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,